Olá! O objetivo de gravar este vídeo é para contar parte da minha história de vida que me levou do medo à ousadia. Meu nome é Carole Barreto e eu ajudo as pessoas a se empoderarem para conquistarem resultados. Eu nasci em uma cidade no interior da Bahia chamada Ipirá. Eu sou a filha do meio do casal e tenho um irmão mais velho por parte de mãe. Eu nasci em condições simples. Eu era uma criança muito medrosa e vivia agarrada na barra da saia da minha mãe. Eu e minha mãe vivíamos uma simbiose. Vivíamos tanto tempo juntas que ela me contava todos os problemas que ela vivia desde a infância até aquele momento e eu acabei me tornando a psicóloga da minha mãe. Então eu cresci angustiada, ouvindo muita dor, muito sofrimento dela. E eu guardava essas informações de dores, de violência, de traumas e me sentia extremamente frustrada por não conseguir fazer nada para arrancar aquele sofrimento da minha mãe. Então, devido a guardar tantas informações negativas de pesar e sofrimento sem conseguir solucionar, que eu me tornei uma criança com acúmulos de trauma. Eu era muito séria, muito fechada, muito sofrida, muito medrosa e muito tímida. Eu vivia preocupada, tendo inúmeros pesadelos, sentindo muito medo e ao mesmo tempo querendo proteger a minha mãe do mundo. Meus pais eram muito ausentes devido ao trabalho. E às vezes minha mãe, ela deixava eu e meus outros dois irmãos na casa de parentes porque tinha que ir trabalhar. E éramos muito mal recebidos. Me lembro das vozes das empregadas dizendo: lá vem essas pestes de novo desarrumar a casa. Elas viviam colocando a gente para fora. Mas a gente não saía porque não tinha para onde ir, estávamos esperando nossos pais. Então nós sofremos muito, né, com exclusão, humilhação, rejeição. Passamos muita vergonha, inclusive com as roupas malucas que minha mãe arrumava a gente. Roupas rasgadas, furadas, sujas, esticadas, de um tamanho muito maior e outras vezes de um tamanho bem menor, que mostrava a nossa barriga grande. Parece que a gente tinha barriga de verme. Então, a realidade é que nós éramos considerados os patinhos feios da família. Sempre fomos alvo de chacota. O povo já olhava a gente tirando sarro, porque sempre havia alguma coisa desconforme em nossas aparências. Então fomos também muito repreendidos pelos nossos pais. Éramos muito proibidos de chorar, de protestar, de escolher, de se expressar. E eu às vezes ouvia minha mãe dizendo: todas as crianças, elas são engraçadinhas, fazem algo que chama atenção. E os meus filhos são todos bobos, abestalhados, nunca fazem nada pra gente rir. Quer dizer, eles proibiam nossa expressão e depois queriam que fizéssemos graça. Resumindo, foi uma criança com baixíssima autoestima, sem um mínimo poder pessoal, muito triste, cheia de traumas, de bloqueios, com falta de autoconfiança, era medrosa, insegura, extremamente calada, sem expressão e proibida de errar. Fui crescendo nesse ritmo de dor e sofrimento abafado, mas acredito veemente que o universo ele é sábio para ensinar a gente a sobreviver. E meus grandes apoios, que considero apoios terapêuticos, foram, primeiro, os cavalos. Eu monto desde criança e quando eu montava sentia como se o vento estivesse levando todos aqueles meus pensamentos ruins e me trazendo paz e a sensação de liberdade. O segundo grande terapeuta em minha vida que eu considero foram os esportes de impacto. Tanto capoeira e futebol, eles me apoiaram realmente a colocar muita raiva para fora. O terceiro grande terapeuta em minha vida foi a natureza. Então, todo final de semana, nós íamos para a roça e eu me sentia extremamente feliz. Eram momentos realmente de silêncio, de simplicidade e de conexão que eu apreciava muito. E a quarta coisa que eu acredito que era a minha terapia eram as amizades. Então nós brincávamos muito de forma saudável entre amigos e amigas. Brincávamos de elástico, de sete cacos, baleado. E isso me deixava imensamente feliz e conectada com a alegria. Então eram momentos maravilhosos estar com meus amigos e amigas de rua, do esporte, da escola. Então eram momentos que o meu coração sorria. Então, eu sempre tive um grande sonho desde criança, que era o de ajudar minha mãe e meus irmãos a sair daquele sofrimento e ajudar a maior quantidade de pessoas que eu pudesse no mundo. Então, eu fui estudar em Salvador com 16 anos e pensei que lá estaria a oportunidade de vencer na vida. Porém, eu levava na bagagem ainda muitos traumas, muitos medos e muitas dores do passado.
E eu percebi que o trabalho também era algo terapêutico se existisse paixão, se existisse afinidade e também conexão com os valores. Então eu logo consegui um emprego temporário de 2 meses em uma loja no shopping. Depois eu trabalhei em algumas campanhas divulgando marcas. E aos 18 anos, cansada de tantas limitações e de trabalhos temporários, eu decidi distribuir currículos novamente. Distribuí muitos, mas não fui chamada. Das vezes que fui chamada, fui reprovada na seleção. Mas até que um dia, minha tia ela me mostrou um anúncio atrativo de uma multinacional e eu decidi ir. No momento em que vi aquele anúncio, eu pensei, aqui está o ponto de virada na minha vida. Eu me senti extremamente motivada e confiante naquela oportunidade. E eu cheguei para a entrevista às 14 horas de uma segunda-feira. Fiquei de 14 às 18 no corredor do prédio esperando ser chamada. Mas quando deu 18 horas, a secretária avisou que o gerente não iria mais selecionar ninguém, que estávamos todos dispensados. Éramos mais de 30 pessoas. Alguns candidatos, ao ouvir a secretária falar, imediatamente foram embora. Naquele instante, despertou minha ousadia. Senti brotar um poder, uma força, uma audácia que anulou minha timidez. E eu disse para a secretária que eu não iria embora e que queria falar com o gerente. E ela disse que ele não iria me atender. Daí perguntei quem era a autoridade maior da empresa. Ela respondeu que era o diretor, porém ele já havia saído. Eu disse ok. Eu seguirei esperando o gerente, só saio daqui depois que ele me atender. Eu estava realmente decidida a trabalhar naquela empresa, sentia que era o meu salto quântico na vida. Estava com aquela verdade, aquele sentimento em meu peito. E a secretária veio no corredor mais de 2 vezes avisar para a gente ir embora, mas eu não ia desistir fácil. Já nem me importava o que a secretária estava falando, eu só escutava a voz do meu coração e o meu coração queria ficar. Então, com a pressão da secretária dispensando a gente, mais alguns candidatos foram embora e ficamos em 12 candidatos esperando ser atendidos. A boa notícia chegou. A secretária nos convidou para entrar na sala. Vencemos o gerente pelo cansaço. Ele decidiu realmente nos atender e eu sentia com toda a minha alma que ali estava a minha oportunidade e nem lembrava que o currículo era praticamente vazio. Eu tinha muita vontade. No meu currículo não havia nada de atrativo, não tinha idioma, nem cursos, tinha apenas o 2º grau. Eu era estudante com a mínima experiência de mercado, de trabalho, e a única coisa que eu sabia na vida fazer era vender. Então, também tinha a meu favor a convicção, o entusiasmo, a ousadia, a firmeza na expressão, o sorriso nos lábios e o brilho no olhar. Então, o resultado final da seleção, apenas eu e mais um candidato fomos selecionados e seguimos uma semana cheia de treinamentos. E o que o gerente captou que eu tinha era o que a empresa precisava, pessoas com sangue no olho. E eu tinha uma imensa vontade de trabalhar, de vencer na vida, de ter sucesso e um dia realizar meu sonho de ajudar as pessoas. E a única coisa que eu precisava era de que alguém acreditasse em mim e abrisse as portas de uma empresa para eu entrar e fazer a diferença. Eu saí de lá tão feliz, saltitante, que eu não estava nem acertando andar, parecia que ia levitar de tanta felicidade. Então eu sabia que naquela empresa havia algo superior ao trabalho. Senti o cheiro de que tinha algo de especial e que eu ainda iria descobrir. Mas quando eu cheguei em casa, levei um banho de água fria. Meu irmão mais velho disse que eu não iria trabalhar naquela empresa, que eu estava em Salvador para estudar, fazer uma faculdade, me formar e não para trabalhar, pois o trabalho iria prejudicar meus estudos e que ele iria conversar com meus pais para me proibir. Meus pais também não queriam que eu trabalhasse e tem um peso muito grande a opinião dos pais e também de um irmão mais velho. Porém, a fogueira do desejo ardente de uma mudança de vida já estava acesa em meu coração e minha decisão era inquebrantável. Segui em frente convicta de que teria sucesso na empresa. Então, nessa multinacional, existia um processo trainee. Então, cada pessoa entra como coordenador, depois segue abrindo cotas com meta para supervisor, organizador, supervisor e gerente. E cada degrau de cima aumentava a equipe e a responsabilidade até chegar a gerente, ter uma grande equipe e tomar conta de filiais. Então, confrontei muitos medos, né? E um deles foi o de liderar. Outro medo era de falar em público. Eu lembro que na escola sempre me esquivava de falar em público pela minha timidez. Eu
precisei me superar muito, principalmente por ir adquirindo responsabilidade de ter equipes e liderar pessoas. Então eu sentia que aquilo era algo que me dava gosto, me fazia feliz, mesmo sendo desafiante. Então, cada vez que eu subia de cargo, eu me via no mesmo ponto de ter muita vontade, porém pouca competência. Então, decidi me desenvolver pessoal e profissionalmente fazendo diversas formações nessa área de desenvolvimento humano. E eu me preparei, entrei em ação e escalei nesse crescimento da empresa e segui liderando pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. E sobre aquele sentimento de algo superior, foi quando pela primeira vez eu vi em uma reunião o diretor lendo os capítulos de um livro chamado Manual para Triunfadores. Cada frase do livro era como uma força que me inspirava, como uma canção que tocava meu coração, uma convicção positiva em minha mente e um amor que alimentava minha alma. Era exatamente aquilo que sempre quis ouvir, sentir e não sabia que existia. Era o que eu identificava como minha verdadeira paixão e vocação. Então, o que existia naquele livro era a referência do mais autêntico desenvolvimento humano. Logo, eu comprei o livro e tornei ele um livro de cabeceira. Manual para Triunfadores foi o livro que me levou às montanhas. Com 18 anos de idade, fui para a Escola Condor Blanco, que é uma escola de desenvolvimento integral do fundador, mentor, coach e escritor Surjavan Solar, que fica localizado no sul do Chile. E sobre meus pais? Bom, eu não trocaria eles por nenhum. Eu amo, honro e agradeço os meus pais e minha família. Eles foram os pais certos para mim. Eu sou quem eu sou, agradeço a eles e é por isso que eu estou aqui hoje. Como eu falei mais cedo, o universo ele é sábio para ensinar a gente a sobreviver. E o que me fez sair realmente do medo à ousadia foram os meus sonhos de liberar minha mãe e meus irmãos de tanto sofrimento, vencer na vida e ajudar a maior quantidade de pessoas. Então foi a soma da razão, mas a crença fortalecedora de que ali estava a minha oportunidade de vida que gerou esta grande ousadia. Eu era leal aos meus medos e depois dessas experiências me tornei leal à minha coragem. E você? Tem sido leal ao seu medo?